Leva aí pra Terra Santa. E na videoaula de hoje vamos falar sobre um movimento curiosíssimo chamado de Cruzada das Crianças, também chamado de Cruzada dos Inocentes. Outro desses eventos históricos aí que a gente não tem muita informação coerente, porque tudo está muito envolvido em lenda, tem um bando de informação desencontrada, uma série de histórias que entram em choque e que a gente tem que ir investigando aí e separando o joio do trigo, reconhecendo o que é verdadeiro do que é falso e mais do que isso, reconhecer o que essas histórias nos trazem sobre esse determinado momento histórico, sobre como essas pessoas pensavam nesse momento e sobre como elas reagiam a determinadas questões. Bom, a Cruzada das Crianças é um evento que ocorre entre a quarta e a quinta cruzada. Bom, então bem no meio do processo das cruzadas, e a Europa estava passando por uma série de transformações geradas por isso, né? Tem que lembrar que a Europa, com as cruzadas, foi completamente transformada socialmente. Por quê? Porque as cruzadas vão trazer para a Europa uma série de mercadorias novas, uma série de novas formas de vida e que vai dinamizar uma vida urbana muito rica, né? Onde vai ser nesse momento aí que a burguesia vai começar a se caracterizar, se solidificar como classe, né? E vai começar a compor realmente essa sociedade medieval. Vamos lembrando aí que para formar essa burguesia lá no século X, ali, pouco antes do começo das cruzadas, vai existir um boom tecnológico dentro da Europa que vai permitir ali com que a população pudesse viver mais, né? A saúde melhorou, a produção de alimentos melhorou e teve um aumento demográfico muito grande dentro da Europa. Consequentemente, né, depois de algum tempo, de algumas gerações desse boom tecnológico e desse aumento demográfico, os feudos europeus vão começar a ficar muito cheios e vão começar a surgir os chamados homens sem senhor. O que eram os tais dos homens sem senhor? Pessoas que se desconectavam da relação tradicional feudal e iam passar a viver deslocados dos senhores feudais, sem precisar pagar as obrigações servis. Bom, eles não pagavam as obrigações servis, mas, consequentemente, eles também não tinham mais a proteção do senhor feudal e não tinham mais a segurança da vida dentro do feudo. E vão ter que começar a ocupar essas antigas cidades romanas, a formar novos burgos ali em entroncamentos de caminhos, em territórios ali que estavam nas fronteiras entre feudos e que ninguém sabia muito bem a quem pertencia tal ou qual território, né? Então, nesse momento aí dessa formação desses burgos medievais, e é um período bastante longo, que está ligado diretamente ao momento das cruzadas, o que a gente vai encontrar pela Europa vai ser um conjunto de grandes migrações, de grandes grupos de pessoas circulando dentro da Europa procurando fontes de sobrevivência, né? Procurando locais para viver, para trabalhar, para ter alguma fonte de renda, para ter do que viver, né? Esses grupos ali viviam numa miséria desgraçada e eles estavam muito submetidos a líderes religiosos, a missionários, a mensageiros místicos, né, que acabavam regimentando uma série dessas pessoas, né? Só lembrar que a primeira cruzada, né, antes da primeira cruzada oficial, a primeira cruzada de ação mesmo, foi um desses movimentos populares, né? A chamada Cruzada dos Mendigos, né? Onde lá o Pedro eremita, né, convoca as pessoas a ir à Terra Santa e chega até Constantinopla e acaba sendo destroçada essa primeira cruzada lá, sem nem chegar a Jerusalém. Aqui no comecinho do século XIII vai reaparecer esse tipo de movimento. Vamos pensar no seguinte: entre a quarta e a quinta cruzada, a população europeia estava bastante confusa com a ideia das cruzadas. Por quê?
a Jerusalém já tinha sido conquistada uma vez e posteriormente foi perdido, né? E foi perdido justamente pela ação de Saladino. Saladino, né? Um líder islâmico aí que merece um vídeo só para ele, né? Prometo que mais hora menos hora eu vou lançar um vídeo só sobre o Saladino, né? Que conseguiu arregimentar uma série de populações islâmicas e que vai ali expulsar esse domínio cristão de Jerusalém, transformando a cidade numa cidade do Islã, né? Então, se Jerusalém era a Terra Santa e a Cruzada era uma missão santa, como é que os cristãos foram expulsos desse território? Eis que vai aparecer a nossa primeira figura emblemática aí, um cara chamado Estevão. Estevão de Cloá, né? O que era? Quem era esse cara, Estevão de Cloá? Se é que ele existiu mesmo, né? Ele pode ser uma invencionice ali das falas, mas esse é o mais provável que seja o verdadeiro, né? Estevão de Cloá, pelo que consta, era um pastor de cabras, né, que estava procurando o rei Filipe da França e foi até Saint-Denis, né, dizendo que ele trazia consigo uma carta do próprio Jesus, dizendo que era necessário convocar uma nova cruzada para libertar o Santo Sepulcro, e que nessa carta emitida por Jesus aí, e que o Estevão trazia em mãos, né, dizia que o Santo Sepulcro só seria liberto dos infiéis, dos islâmicos hereges, né, se fosse pela mão de pessoas puras de coração, de pessoas inocentes, de pueri, né? Esse termo pueri, né, geralmente é traduzido como criança, mas não precisa ser necessariamente criança, mas sim, pessoa jovem, né? Nessa sensação de inocência, né? de imaculado, né? Então, Jerusalém só seria salva, o Santo Sepulcro só seria salvo se pessoas inocentes fossem para lá, e estava lá nosso amigo Estevão de Cloá se propondo a levar as pessoas até Jerusalém, né? Bom, o rei Filipe ficou bastante intrigado com essa situação, né? Ele sabia que isso poderia representar algo positivo para ele próprio, para sua imagem, né? Se realmente conseguisse chegar a Jerusalém e libertar. E ele resolveu consultar algumas pessoas, né? Quem? Os professores da Universidade de Paris, né? Eis que os professores da Universidade de Paris olharam para o rei e falaram: olha, manda esse cara embora, dispensa ele, que isso é um barco furado, né? A partir daí a coisa começa a ficar complicada. Não sabemos ao certo se Estevão de Cloá foi ou não recebido pelo rei Filipe. Não sabemos ao certo se a carta chegou às mãos do rei Filipe ou sequer se a carta realmente existia. Sabe-se que essa mensagem de que tinha um líder, né, que estava guiando um grupo que pretendia ir para Jerusalém, para libertar Jerusalém, junto com inocentes, sabe que isso chegou ao rei Filipe. A partir daí a coisa começa a ficar meio bagunçada, né? Mas vamos tentar imaginar o que acabou rolando aí a partir das fontes que a gente possui, né? As fontes acabam dizendo pra gente que esse grupo realmente conseguiu sair ali de Saint-Denis e foi até o Mediterrâneo, né? De novo começa a vir um complicador ali, então vão aparecer uma série de fontes indicando que teve um pessoal que saiu lá do norte da França e foi em direção ao Mediterrâneo, né? Paralelo a isso vai aparecer uma outra história, essa possivelmente inspirada na história do tal do Estevão de Cloá, né? Seria de um sujeito chamado Nicolau, né? Esse Nicolau seria também um jovem camponês da Renânia, Alemanha, né? Que pregava na Catedral dos Reis Magos, né? Uma nova cruzada, uma cruzada de inocentes, né? E que iria até Jerusalém libertar, e só as pessoas inocentes seriam capazes de libertar o Santo Sepulcro. Se foram dois movimentos que saíram lá do norte da Europa em direção ao Mediterrâneo, ou se foi um só, esse do Estevão de Cloá e o do Nicolau se inspirou, a gente não pode precisar. Mas certamente algum movimento saiu lá do norte e foi em direção ao sul, porque a gente tem registro sobre isso. E a gente sabe que nessa caminhada muita gente foi se agregando. Que tipo de pessoa se agregava a isso? As pessoas chamadas pessoas de vida duvidosa, né? Ou seja, né,
pessoas sem ocupação, prostitutas, gente que vivia de pequenos golpes, de pequenos roubos. Então uma série de pessoas sem grandes oportunidades acabou se juntando a esse ou a esses grupos, né? Pode ser que seja um conjunto de grupos que vai se costurar tudo dentro de uma história única, que saiu do norte da Europa e, de certa forma, chegou ao sul da Europa. De novo, outro problema que barra aí, que começa a surgir dispersões e falsas informações que se misturam. Algumas fontes dizem que quando se chegou à região dos Alpes, ali aquela fronteira entre França, Alemanha, Itália, onde você encontra a Suíça hoje, né? Quando chegou aos Alpes, muita gente já morreu, ou desistiu, ou voltou para casa. Os contos ainda falam que esses caras conseguiram chegar até o litoral. O ramo que fala de Estevão de Cloyes fala que ele chegou lá no sul da França, contornando os Alpes. Os documentos que falam de Nicolau falam que ele atravessou os Alpes, chegou na Itália, foi a Gênova, foi a Veneza, e diz que Nicolau chegou até Roma tentando falar com o Papa. Mas, de novo, né, não tem nenhum documento que diz que o Papa tenha tido contato com algum desses líderes de pequenos grupérios ali, de pessoas jovens indo em direção a Jerusalém. Retoma aí, né? Vamos pro ramo da história do Estevão. Conta ali que quando Estevão chegou ao Mediterrâneo, ele meio que Moisés, né, teria ordenado que o mar Mediterrâneo se abrisse para que o pessoal fosse a pé, né, em solo seco até Jerusalém. Bom, é óbvio que o mar não abriu e nem na história mais fantasiosa medieval o mar teria aberto, né? Bom, o que conta a história, né? Que o mar não abriu, mas apareceram ali comerciantes, né? Que se propuseram a levar essa cruzada até Jerusalém. A gente tem até alguns nomes, né? De novo, nada confirmado, mas os nomes tem um nome e o apelido, inclusive. Seriam os dois mercadores Hugo, o Ferro, e Guilherme, o Porco, né? Dois mercadores lá dispostos, vamos pegar todo mundo, enfiar nos barcos e vamos para Jerusalém. Depois daí a história morre, né? Assim, não se sabe se as pessoas conseguiram chegar em Jerusalém ou não, né? E as histórias começam a ficar confusas de que as embarcações afundaram, morreu todo mundo, ou os mercadores eram pilantras e levaram para ser vendido como escravo na Tunísia, no Egito, vai saber lá onde, né? Mas teriam chegado e dispersados. Do ramo de Nicolau, aquele vindo lá da Alemanha, chegando até Roma, né? Teria saído de Gênova um grupo, não, de Pisa teria saído um grupo, né, em direção a Jerusalém. E de novo, a coisa se dispersa, né? Saiu e o que aconteceu? Morreu todo mundo, o navio afundou, foram vendidos como escravos e pá, silêncio, né? Desaparece qualquer notícia sobre isso, né? No entanto, lembra, a Cruzada das Crianças é de 1212, mas eis que em 1230 aparece uma nova notícia para se conectar a isso e compor essa mitologia fantástica, que é o que? Um sacerdote, um padre, né, vindo lá da região da Terra Santa, teria chegado na Itália em 1230, de 1212 a 1230, correram ali, né, 18 anos, fiz a conta certa, né? Tem um coisa de 18 anos, e chegou esse padre dizendo que ele era uma dessas crianças, né? Que ele era um desses jovens que estariam ali, seguiram Estevão, né? Que foram levados, e ele contava lá que uma das embarcações que ia até Jerusalém naufragou, outras embarcações venderam esses jovens, essas crianças como escravos, ele entre esses escravos, e ele teria sido vendido no Egito, e teria ido parar em Jerusalém, e chegou em Jerusalém, viveu lá durante um tempo, e ele estava voltando e estava contando as histórias para tentar convencer as pessoas a montar uma nova cruzada e voltar para reconquistar Jerusalém. Vê, nada disso é muito certo, nada disso consegue ser confirmado claramente, mas o que a gente sabe? A gente sabe que nesse momento vão surgir esses líderes messiânicos que vão se aproveitar do quê? Desse
campo aberto para esse tipo de discurso, né? Existia um conjunto de pessoas desesperadas, sem nada em que se apoiar, não tinham onde viver, não tinham do que comer, faziam qualquer tipo de trabalho, que eu estou falando, ladrões, vigaristas, prostitutas, pessoas que não tinham grandes oportunidades, também não tinham grandes perspectivas. Isso tudo é muito real dentro da Europa do começo do século XIII, né? Esse grupo de pessoas sem qualquer alternativa se apoiando em qualquer tipo de comando e que vão estar extremamente suscetíveis a esse tipo de discurso ultra-religioso, né? De que, olha, existe uma razão para você guiar a sua vida, existe um caminho para você se direcionar e você vai ter uma vida plena a partir de então. Então, bora com a gente. Cara, em uma série de momentos da história, líderes como esses vão aparecer e vão se tornar extremamente populares. Nada melhor que um momento como as Cruzadas para um evento como esse aparecer, não é? E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo não discutir. Deixe sua dúvida, deixe sua opinião. Essa é a Aprendiz do Sr. Tony, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.